A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, dos versículos 14 até o 22. Mensagem à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, não me falta nada, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quero trazer aqui uma palavra sobre a igreja ou o ministério dos últimos dias. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez, pela leitura da tua palavra. Te pedimos que a explanação dela possa trazer as revelações do teu coração, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos abençoados. Fala conosco poderosamente, Pai, nessa tarde. Nós precisamos ouvir a tua voz. Traz-nos uma palavra profética, uma palavra espiritual, uma palavra, ó Deus, para nos preparar como igreja para o futuro. E que essa palavra seja uma palavra de exortação, mas uma palavra que traga um posicionamento nosso, Pai, como cristão. Fala conosco e te daremos toda a glória no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, prezados amigos, eu quero falar um pouquinho sobre Jonas, quero trazer aqui uma palavra sobre o texto que nós lemos, Laodiceia, e quero concluir a minha fala sobre Benjamim e trazer aqui uma palavra sobre a igreja do último dia ou a igreja dos últimos dias na terra. Quando a gente faz uma análise da igreja dos últimos dias, me vem à mente esses personagens aqui: Jonas, Laodiceia e Benjamim, que foi o último filho de Jacó. Jonas, o último profeta; Laodiceia, a última igreja do Apocalipse; e Benjamim, o último filho de Jacó. Então, quando a gente vai olhar para a igreja hoje, quando a gente tem uma visão da igreja para o futuro, a igreja dos últimos dias, então esses personagens me saltam aos olhos. A igreja do Ocidente
ela tem sido como Jonas, fugindo da presença do Senhor, que substitui a obra do Senhor para fazer aquilo que o Senhor não designou que ela fizesse. Então, Deus mandou Jonas fazer algo, Deus deu uma missão para Jonas e ele fez outra completamente diferente. O texto de Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 1, diz que ele vai a um porto em Jope, que é Tel Aviv, que nós conhecemos bem, e ali ele paga a passagem, entra no navio para ir na contramão de Deus, fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. Ao invés de ir para o Golfo Pérsico, ao invés de ir para a Síria, Nínive, ele vai para a Europa, ele paga a sua passagem para Tarsis. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, porque as igrejas que estão fazendo aquilo que Deus mandou fazer, elas estão crescendo. Essas igrejas estão rompendo, essas igrejas, elas estão ganhando vidas, elas estão se multiplicando. Mas quando nós, como igreja, queremos fazer a nossa vontade, quando nós queremos fazer aquilo que nos dá na telha, quando nós queremos escolher os nossos próprios ministérios, quando nós queremos escolher os nossos próprios caminhos, é possível andarmos na contramão de Deus. Essa desobediência de Jonas, essa rebelião de Jonas contra Deus, por não estar fazendo a vontade de Deus, não estar debaixo da sua dependência, trouxe tempestade sobre os pagãos que estavam no navio. As decisões erradas, elas têm sido a razão da igreja trazer tempestade e juízo sobre o mundo. Os pagãos do tempo de Jonas, eles tinham mais contato com a realidade do que o homem de Deus. Eles estavam procurando Deus, eles estavam desesperados, cada um clamando ao seu Deus, na sua fé, através da sua crença, para que aquela tempestade parasse, para que eles não morressem. Eles estão no mar Mediterrâneo, eles estão diante de uma situação trágica, eles estão vendo a morte rodeá-los ali. Então, eles estão clamando, eles estão orando, cada um ao seu Deus. Eles estão pedindo para que aquela tempestade amenizasse. Os pagãos estavam fazendo isso. Eles tinham um contato com a realidade, enquanto o homem de Deus, que Deus levantou, estava dormindo. O profeta, ele está no porão, dormindo o sono da indiferença, o sono da indolência. Os pagãos do navio tiveram que acordar Jonas, capítulo 1, porque para que ele viesse invocar a Deus enquanto eles dormiam. E de igual modo, muitos pagãos do mundo, eles têm tido um discernimento maior acerca dos tempos, dos falsos ensinos, da corrupção, da apatia da própria igreja. E muitas calúnias, levantes, palavras lançadas contra a igreja na tentativa de despertá-la para que invoque a Deus. Você quer ver um exemplo clássico? O que está acontecendo em Brasília. Essa crise institucional sem precedentes em que o Brasil está. Esse momento difícil que nós estamos enfrentando. Então, acontece uma situação dessa de perseguição muito grande. Para quê? Para a igreja ser despertada, para que a igreja ore, para que a igreja se volte para o jejum, para que a igreja volte para os joelhos, para que a igreja tenha um tempo com Deus, porque a tempestade está à porta. E muitas pessoas estão desesperadas diante de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, com as famílias, com pessoas, muita gente sofrendo, muita gente vivendo um tempo de calamidades hoje. É óbvio que o mundo será julgado do mal,
mas a Bíblia diz que a igreja ela será julgada primeiro. A história dos evangelhos diz que quando Jesus andou na terra, Israel certamente era a nação de maior nível moral e mais digna de honra do mundo. Não havia uma nação em que a honra e a moral estavam num patamar tão alto como Israel. Como a gente lê nos evangelhos, eles não toleravam o pecado no meio do seu povo. Eles apedrejavam as pessoas que eram pegas no adultério. Eles cumpriam a lei, pontos e vírgulas da lei hebraica. Eles eram extremamente religiosos, zelosos. Contudo, o Senhor disse que haveria mais tolerância para Tiro e Sidom e até mesmo para Sodoma no dia do juízo do que para Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que eram cidades justas. Contudo, essas cidades cheias de moral, cheias de religiosidade, foram punidas severamente. Corazim não existe mais. Foi riscada do mapa. Betsaida, a mesma coisa. E Cafarnaum também. O que a gente encontra de Cafarnaum hoje, ali na Galileia, são apenas ruínas, mais nada. Porque, obviamente, Deus não vai julgar apenas por quantas trevas há, mas também porquanto a luz foi rejeitada. Por isso, o julgamento vai começar pela casa de Deus. Corazim, Betsaida e Cafarnaum rejeitaram a luz que o Senhor Jesus lhes ofereceu. E quanta luz tem sido oferecida à igreja? Quantas oportunidades o Senhor tem dado para nós? Quanta liberdade nós ainda temos no Brasil para pregar a palavra? Quantas mensagens maravilhosas nós estamos ouvindo? Quanta profundidade está chegando até nós? Quanta luz Deus está mandando para a igreja? E muitos de nós estamos rejeitando tudo isso. Deus tem nos dado da sua luz, Deus tem liberado o seu fogo, a sua graça, a sua palavra. Nós somos essa última igreja, a igreja do fim, a igreja dos últimos dias, a igreja que tem que ser resiliente, a igreja que tem que estar forte, a igreja que tem que ser firme, a igreja que tem que ser doutrinária, a igreja que tem que seguir o exemplo e o apelo de Paulo a Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, quando ele está dizendo ali, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Deus tem derramado da sua unção sobre nós, Deus tem derramado da sua providência, Deus tem abençoado a igreja, Deus tem liberado tanto da sua luz, e às vezes, eu e você, como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, estamos rejeitando tudo isso. Às vezes nós somos como Jonas, repito, uma igreja fugindo da presença de Deus, ao invés de sermos uma igreja cheia da unção, da graça e da presença do Senhor. Mas você já sabe a história, o que aconteceu com Jonas? É que Jonas foi lançado ao mar, Deus criou um grande peixe, ele é engolido por esse peixe, ele passa 3 dias dentro das trevas, é vomitado na praia e apenas com uma expressão, uma frase, uma palavra, ele não pregou. Ele disse, Nínive será destruída. E o que aconteceu? Um avivamento na Síria. O rei se vestiu de pano de saco, os animais se vestiram de pano de saco, houve jejum, houve volta para Deus, houve arrependimento e Nínive não foi destruída. A igreja dos últimos dias é essa, é a igreja que tem uma palavra. É uma igreja que vai mudar cidades, que vai transformar pessoas, que vai mudar a vida de famílias. Então, essa é a igreja que nós queremos. Não é o primeiro Jonas que foge da presença do Senhor, é o segundo Jonas que tem uma palavra capaz de mudar o status quo de um país, de uma cidade, a estrutura das pessoas, as famílias, os casais. Essa é a igreja que vai se multiplicar e que vai crescer no Brasil. Segunda,
Segundo ponto, segundo personagem, é a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última igreja do Apocalipse. É o último tipo de igreja. A igreja dos últimos dias. Porque o seu maior problema, o maior problema de Laodiceia era o quê? É que Laodiceia era uma igreja morna. Se fosse uma igreja fria, era aquecida. Se fosse aquecida, ia incendiar tudo. Ia pegar fogo. Labaredas de fogo. Mas não era nem fria e nem quente. Era uma igreja morna. Morna. E esse tem sido o problema de muitos crentes. Eles têm vivido uma vida morna. O que é mornidão? É uma vida sem graça. É uma vida indolente. É uma vida que não vigia. É gente que está dormindo esse sono ainda. É gente que perdeu o amor. É gente que perdeu o primeiro amor. É gente que não se importa se um parente está morrendo e está indo para o inferno. É gente que não se sensibiliza mais. Uma igreja morna, ela perdeu a sensibilidade. Que olha para a ação social como desperdício. Essa é a igreja morna. E Laodiceia foi a igreja, interessante, que recebeu as maiores promessas. Mas ela precisava vencer. Jesus diz: ao que vencer, darei que se assente comigo no trono do meu Deus. Porque os maiores vencedores, quem são? Os maiores vencedores são aqueles que venceram a mornidão, que não aceitam uma vida infrutífera, que não aceitam uma vida morna. Aqui em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Preste atenção que Jesus está batendo a porta. Se ele está batendo a porta pedindo para entrar, é porque Jesus está do lado de fora dessa igreja. Ele não está dentro, ele está do lado de fora. Vemos o Senhor batendo a porta de Laodiceia. Ele está querendo entrar. Ele está querendo cear com ela. Mas ele é deixado do lado de fora, tentando entrar. E ele quer entrar por quê? Porque ele quer encher essa igreja de graça, de poder, de revelações, de profundidade. Então, Laodiceia manteve Jesus do lado de fora. Jesus queria tão somente cear com eles. E o que significa cear com a igreja? O que significa estar à mesa com Jesus? O que significa cear com Jesus? Há um texto lá em Lucas, que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, mas eles não o reconheceram. Você está lembrado desse texto? Ele andou com os discípulos, mas os discípulos não o reconheceram. Quer dizer, andando com Jesus sem saber que era Jesus. Para eles era um viajante, mas era Jesus. Eles conheciam o Senhor segundo a carne, mas ainda não conheciam o Senhor segundo o Espírito. E foi somente quando ele partiu o pão, quando eles viram isso, os seus olhos foram abertos. Por que tem muita gente que está cega espiritualmente? Porque não está ceando com Jesus. Porque não está à mesa com Jesus. O mesmo acontece com a gente. Jesus está dizendo: eu sou capaz de te alimentar. Mas quando os nossos olhos são abertos, aí a gente tem comunhão com Ele. Por quê? Porque Jesus é o nosso primeiro amor. E o ministério dos últimos dias é aquele que abre a porta para Jesus entrar e cear com Ele. A igreja dos últimos dias é aquele que Jesus está andando no meio dela. Como diz Apocalipse, eu estou no meio dos candelabros de ouro, dos candeeiros de ouro, reacendendo o meu povo, trazendo esse novo tempo para eles, para a igreja. É isso, e não do lado de fora.
É quando Ele está reinando dentro do nosso coração. Eu gravei aqui uma mensagem para o Natal, da manjedoura ao trono. Então, nessa mensagem, a gente fala que Jesus Cristo, Ele não nasceu num palácio, Ele não nasceu dentro de um templo, Ele não nasceu num outro lugar, embora fosse o Rei dos Reis, mas Ele não nasceu num palácio com toda a estrutura, com toda a pompa do palácio, porque Ele não veio para nascer em palácio. Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre ele, e o seu nome será sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então Jesus não veio para sentar em trono de Israel, Jesus veio para sentar no trono do nosso coração, Ele veio para reinar na nossa vida. E a gente tem que fazer isso, deixar Ele nascer, deixar Ele ser o rei da nossa vida, deixar Ele entrar. Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta do coração da igreja, dizendo: eu quero entrar, eu quero estar com vocês, eu quero viver com vocês, eu quero cear com vocês. E depois que isso acontece, os nossos olhos são abertos. E aí a gente não se esconde em Emaús, a gente não foge da presença dele, a gente volta para Jerusalém e espera a promessa se cumprir. Terceiro lugar, Benjamim é a igreja do último dia. Aqui a gente encontra uma revelação profética através das 12 tribos de Israel. Rúben, que era o mais velho, é o primogênito, e Rúben aponta para a igreja primitiva. Mas aqui, em Benjamim, nós encontramos a igreja, porque a igreja ela é a semente espiritual de Israel, e a história da nação de Israel foi o esboço profético do destino da igreja. Então, Benjamim, o último filho, é um tipo de igreja do último dia. Presta atenção, guarda isso. Benjamim, o último filho, é um tipo da igreja dos últimos dias. Benjamim, ele nasceu aonde? Ele nasceu em Belém. Olha que coisa maravilhosa. Benjamim nasceu em Belém. Assim como Davi, o rei Davi, e Jesus, o maior de todos. Esses três nasceram em Belém. Apóstolo Robson, eu não estou entendendo. Por que você está dizendo Belém, que Benjamim nasceu em Belém? Qual é a verdade? É que a igreja dos últimos dias será uma casa de pão. Porque Belém significa no original a casa do pão. A igreja do último dia será uma igreja Benjamim, uma igreja que tem alimento, lugar de alimentos, lugar de abundância, lugar de alimento espiritual sólido. Onde Benjamim ia, ele levava muito alimento, sabia disso? Gênesis capítulo 43, 34. Quando Jacó libera os seus filhos para irem ao Egito buscar comida, porque a terra estava atravessando uma grave fome. E quando Benjamim e os seus irmãos foram ao Egito, todos eles levaram porções. E Gênesis 43, 34 diz que a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a porção dos seus irmãos. É a igreja dos últimos dias. Ela será a igreja dos últimos dias. Ela terá abundância de pão espiritual. Deus vai usar a vida do seu pastor com poder, com graça. O seu líder vai receber vinho novo, palavra de profundidade, palavras fortes, palavras poderosas. O Espírito Santo vai derramar revelações diretas do céu. É a igreja dos últimos dias. Eu creio. A glória da última casa, da posterior,
Será maior que a anterior. Notem, é a glória que será maior. Essa presença de Deus que está na sua igreja, ela vai multiplicar. Vai ser sobrenatural o que vai acontecer nos cultos, através da pregação do seu pastor, dos louvores. Muita gente vai ser curada, liberta. E a gente vê também a promessa de vencedor refletida em Benjamim, que quando Benjamim nasceu, sua mãe morreu, Raquel. E Raquel deixou para Jacó o nome Benoni. Coloque o nome dele de Benoni. Benoni significa o filho das minhas dores, mas Jacó mudou o nome. Jacó, não, ele não vai chamar Benoni, ele vai chamar Benjamim, o filho da minha destra. Benjamim não seria um filho de dores, mas o filho da mão direita do pai. E mão direita significa posição de autoridade e poder. É isso. A igreja do último dia será uma igreja que vai viver na posição de autoridade e poder. Não vai ser uma igreja fraca, diminuída, pobre espiritualmente, mas uma igreja numa posição de autoridade e poder. Benjamim foi o único nome dado pelo pai e não pela sua mãe. Isso explica a autoridade que será dada à igreja no último dia. As pessoas não serão nomeadas pela mãe, igreja, elas serão nomeadas pelo pai, pelo Senhor. A igreja dos últimos dias receberão as direções e as funções do alto. Para concluir aqui essa palavra, a igreja dos últimos dias será uma igreja libertadora. Porque da segunda vez que o faraó lá, que era José e que ninguém sabia que era José, mandou Benjamim vir, e Jacó não queria liberar o Benjamim, o caçula, mas ele teve que liberar, porque se ele não libera Benjamim, os que estão presos não seriam soltos. Benjamim é o libertador. Se o Benjamim não for, os outros não são libertos. É a igreja dos últimos dias. Não uma igreja como Jonas que foge da presença, mas uma igreja que liberta países e cidades. Não uma Laodiceia, uma igreja morna, mas uma igreja que vence a mornidão. E sim, Benjamim, uma igreja libertadora para esse tempo do fim. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.